Atenção, atenção equipe, atenção as viaturas, um QRX na rede, está começando mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Anderson Santos, eu sou enfermeiro especialista em urgência e emergência, sou o cofundador da Resquad e hoje no nosso podcast eu tenho a honra de debater um assunto muito bacana aqui com o enfermeiro Caíme. Salve galera, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro nome aí é Marcelo, né? A galera me conhece mais aí como Caíme. E a gente vai conversar aqui hoje um pouquinho sobre salvamento veicular. Minha formação aí de salvamento veicular é especificamente feita aí pela Escola Superior de Bombeiros, né? Já tem uns 2-3 anos aí mais ou menos, me formei com, agora acho que atual Major para o FAUD. E toda a galera lá da ESB, e um prazer aí estar participando desse podcast hoje da Resquad. Legal. E com a gente aqui nesse bate-bola também temos o Dr. Álvaro. Doutor, por favor. Anderson, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade. Caíme, um tema muito bacana de abordar, principalmente com profissionais da saúde, né? Cada vez a gente está mais integrado nesse meio e quem ganha mais é com a vítima. Para quem não me conhece, sou o Dr. Álvaro, tenho um resgate veicular aí, tive a oportunidade de fazer lá em Santa Catarina, com o pessoal da Rescue, um abraço aí pro Carlos aí para todos. E a vítima tem, vamos dizer assim, que cada vez está ganhando mais com essa inserção dos profissionais de saúde no meio de resgate veicular. Boa, exatamente. E hoje eu prometo não falar tanto exatamente e exato, porque nos primeiros podcasts eu falei uns 95 mais ou menos. Mas vamos lá. Se a gente for olhar para trás, né, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, esse assunto, ele sempre, na verdade, desde quando existiu veículo, nasce junto o salvamento veicular. Poderia ser chamado de outra forma, ele já existia. E por que eu falo isso? Porque desde desse período, os profissionais da saúde que tripulam ambulâncias, eles estavam ali atuando para fazer esse tipo de atendimento. No entanto, até hoje nós não temos ainda de fato algo tão forte na formação acadêmica de nós da enfermagem, na medicina, e aí quando eu falo enfermagem técnico, auxiliar, então o pessoal da área da saúde que tripula as ambulâncias tipo B, tipo C, tipo D, ainda sofrem com essa falta de formação, né? Na própria pós-graduação, por exemplo, às vezes é um assunto ali de 8 horas, de 10 horas. Sim. E em contrapartida, esse tipo de ocorrência tem todos os dias, tanto veicular, vertical, múltiplas vítimas. Hoje o nosso foco aqui é falar sobre o veicular. E eu vou dar o start aqui, dentro de um desafio que eu entendo, né, nessa introdução que eu fiz aqui, da questão dos métodos, né? Então hoje nós temos basicamente alguns métodos sendo utilizados pelos serviços. Eu tô me atentando mais ao serviço de rodovia, porque os corpos de bombeiros, militar, voluntário, de maneira geral eles possuem ali a sua rotina, sua doutrina, né? Mas todas elas são baseadas nesses métodos ou metodologias, seja norte-americana ou seja europeia. E os serviços de APH de rodovia eu ainda vejo que precisa ser mais aplicado, né? Eu acho que a partir de 2016 que nós iniciamos os desafios de veicular e trauma com a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, ABRES, isso foi se tornando mais presente, mas ainda estamos não é muito longe disso fazer uma de fato presente em todo o serviço, né? Então, onde vocês atuam hoje, essa questão do método, né, de como nós vamos fazer o atendimento, ele está muito bem definido, ou ele está nesse contexto que eu coloquei, de hora a gente está orbitando o saver, hora a gente está orbitando uma rotina de um corpo de bombeiro que teve uma influência, como que está? Eu vou voltar inicialmente aí no que você tinha falado sobre a questão da formação, que foi um ponto bem bacana que você tocou. E realmente quando a gente vai para a faculdade, você aprende o assistencial, né? Realmente a pós-graduação também ela não te traz muitas informações aí do salvamento veicular, que é praticamente uma das maiores ocorrências que a gente atende em rodovia. A gente praticamente só, a gente for parar para pensar num contexto, a gente atende muito mais veicular do que atendimento clínico, né, ou outro tipo de ocorrência.
e realmente a gente tem que procurar cursos fora para que a gente acaba se doutrinando com o salvamento veicular. O enfermeiro que atua no atendimento, que vai querer atuar no atendimento pré-hospitalar, ele precisa entender que ele vai atuar com diversos tipos de ocorrência, né? Então, veicular, algumas rodovias até mesmo salvamento aquático, altura, abordagem à tentativa de suicídio. E por muitas vezes as pessoas acabam saindo da faculdade, acabam fazendo uma pós-graduação, vão para a rodovia e aí quando se deparam com esse tipo de ocorrência, ficam até assustados, né? Eu já tive até uma experiência com uma enfermeira que acabou de se formar. A gente pegou um salvamento veicular pesado e ela ficou assustada, né? Porque não estava no contexto do entendimento dela que ela teria que entrar dentro de uma cabine de um veículo que estava toda colapsada para funcionar um acesso ali. E aí, voltando para a segunda pergunta aí, né, em toda essa síntese que você informou, eu acho que nos sistemas de hoje de atendimento pré-hospitalar que a gente trabalha está muito bem definida essa questão do saver, né? Hoje nós trabalhamos com a equipe de suporte avançado, juntamente com a equipe de suporte básico, e praticamente já está bem definido. Obviamente também os campeonatos acabaram trazendo essa realidade para a galera, né? E acabou influenciando bastante, mas acho que está bem definido aí um dos métodos, que é o método saver, para que a gente possa fazer os atendimentos. Só complementando aí, puxando para a área médica, uma coisa que eu acho que seria muito interessante, até mesmo para as próprias faculdades começarem a rever, que quando a gente aborda pegar dentro da faculdade, a gente dá atenção, integração a essa questão do salvamento veicular, para você ter uma ideia do que está acontecendo. Até mesmo, não necessariamente você que vai trabalhar nessa área, mas quem nunca se deparou com um acidente na rodovia, ou um familiar, ou alguma coisa. Então, se eu quero prestar aquela assistência com segurança, saber o que está acontecendo, onde eu posso entrar, o que eu posso fazer, como eu posso prestar e como eu me comportar naquela cena. Então seria muito interessante se as faculdades, até mesmo as instituições de ensino, começassem a abordar mais essa parte. Não falo para se tornarem especialistas, mas para conhecer o processo e poder entender o que está acontecendo. Sim. Eu entendo. Assim, ó, eu acabo olhando de uma forma que extrapole e até acaba impactando diretamente quando a gente vai passar o caso no ambiente hospitalar. Às vezes, pela falta do conhecimento desse contexto, não entende-se a energia que foi ali dissipada no momento do impacto, ao ponto dele poder estar encarcerado. Sim. E essa, às vezes, a falta desse entendimento tira aquele... Será que não é melhor uma tomo? A questão da tomada de decisão, ela acaba sendo influenciada. Sem dúvida. Então, esse saber, como o doutor colocou, a ideia não é se tornar especialista. Eu quero... Mas, enfim, é na área do trauma, de maneira geral, quando a gente puxa para a parte de trânsito, tanto o enfermeiro quanto o médico, ele já tinha que aprender ali na sua formação essa especificidade. E aí, se ele quiser aprofundar, Brasil, Sim. Vida que segue. Se não, quando ele for dar plantão, até porque é um dos primeiros locais que quando a gente se informa, a gente vai dar plantão onde pronto-socorro, pré-hospitalar, né? Então, ao contrário, por exemplo, da Itália. Na Itália, não. São os mais experientes e assim, né? Então, essas pessoas que quando se formam, todas elas, se elas tiverem esse contexto, melhor. E ainda no aspecto do método, como vocês colocaram, já está bem claro essa forma, né? E a maioria utiliza o método Saver. No entanto, a gente sabe que o Saver ele tem algumas particularidades que ele pode ser um limitador para nós, né? Então, quando você estuda o Saver de maneira geral, ele subentende, é quase um PHTLS. Parte do princípio que você já tem informação sobre aquilo, né? Sim. A minha visão sobre o Saver é que se eu estou treinando um profissional que não teve nenhuma base de salvamento veicular, talvez ele não seja suficiente, talvez ele seja uma etapa do processo, né? Ele precisa de uma base melhor. Mas, de fato, a gente percebe que depois que nós começamos a utilizar esse método no atendimento, nós saímos daquele modelo anterior, que a gente era meio tentativa e erro. Começa por aqui, não, deu errado, não, então corta ali, deu errado, não tinha plano nenhum.
Quem nunca atendeu a ocorrência, que no meio da ocorrência, o cenário ficou totalmente instável, reagiu o produto, iniciou incêndio, e aí a gente não tinha um plano emergencial definido, plano nenhum. O plano era tirar. Então, essa questão do método, ainda hoje, apesar, como vocês colocaram, de 2016 para cá, os desafios estarem mais presentes, mas eles estão mais presentes aonde? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, sim. Rio de Janeiro. Aí você vai para Goiás, já não tem. Aí você sobe um pouco mais, já começa a ficar mais escasso. Você vai para Manaus, já não tem. Então, assim, se a gente for olhar o tamanho que é o país, frente à necessidade que nós deveríamos estar, estamos muito longe. Mas já é um passo muito bem dado. Então, esses estados a gente percebe que o atendimento na rua, ele está muito eficaz. O paciente está sendo mais seguro atendido. Sim. As equipes conseguem ter mais segurança para atender, né? Como a gente conversava antes de iniciar aqui o episódio, os médicos, né, que começam a se capacitar, já começam a atuar de uma maneira mais segura na cena, né? O importante é que sempre se teve uma imagem que o médico, o profissional da saúde, ele não adentrava a zona quente. Então ele ficava ali do lado de fora, do lado da ambulância, esperando a vítima. E tem até hoje isso aí. Esperando a vítima ali. Fala assim, não, na hora que chegar aqui, eu começo a atuar. Só que a gente esquece que quando a gente vai trabalhar com extricação, enfim, tem hora que você demora 40 minutos, 1 hora, 1h30. Se você pegar uma vítima grave, principalmente pesado, que a estrutura é muito difícil, acesso, acaba demorando. E você vai deixar essa vítima 40 minutos ali sem uma assistência. Entendeu? Então, se você tem um suporte avançado no local, eu acredito assim que você pode começar a dar um suporte que essa vítima vai necessitar. Então, quanto antes, a gente tem que trabalhar sempre um passo à frente, né? A gente não pode deixar a vítima ficar mais grave para começar a querer atuar. Na semana passada eu estava até conversando com o Álvaro, ele estava falando sobre as definições das equipes, né? O pagamento de missão para cada equipe. E é importante a gente até ressaltar que, assim, quando a gente fala do Saver, né, a gente que atua hoje no sistema de atendimento pré-hospitalar em rodovia, a gente tem uma configuração bem diferente que a configuração que o Corpo de Bombeiros hoje ela tem, né? Nós temos menos profissionais, então a gente tem uma viatura em algumas rodovias que é a viatura avançada, que tem 3 componentes, algumas viaturas de suporte básico nós temos 3 componentes, né? E tem viaturas que tem 2 componentes do suporte básico. E aí como que a gente faz com essa questão do Saver, né? Então a gente, né, tem que distribuir, às vezes o cara que é o comando, é o técnico, o APH é o logística, e aí a gente consegue fazer uma configuração do Saver bacana quando a gente consegue ter as 2 viaturas próximo ali. Isso dependendo da configuração da rodovia, porque se eu tenho uma rodovia que ela tem uma viatura de um suporte básico de vida com 2 pessoas e eu tenho um avançado com 5, com 3, então eu já tenho um número de 5 ali, né? Então a gente estava até conversando na semana passada, o doutor até falou, eu acho que pagamento de missão, né? Então a configuração tem que ser assim, o cara tem que fazer assim, então isso é muito importante a gente ressaltar isso também, que a quantidade de pessoas corretas aí para você realmente ter a estrutura do método Saver mesmo. E é importante também, a gente não pode sobrecarregar os profissionais, né? Você vai deixar só 1 ou 2 profissionais por parte do equipamento. Quem já não beirou a exaustão devido ao peso, a temperatura. Então, esse revezamento ele é previsto dentro dos protocolos e é importante todos da equipe saber manusear, saber como conectar o equipamento, como ligar, o que eu preciso, como operar. Exatamente. A gente percebe até que nos próprios cursos, onde a gente vai fazer, quando a gente se desloca para campeonato, para curso, a gente vê que o número de pessoas que procuram o salvamento veicular, ele tem um número maior aí da parte da galera que é socorrista, né? Então a gente vê que os médicos são poucos que procuram, né? Os enfermeiros também são poucos que procuram, assim também como tem os médicos que são, vamos colocar numa palavra aí, numa gíria que a gente fala, né? Que é a galera que é bisurado, né? Então a gente hoje tem o Dr. Ademir aí, um abraço pro Dr. Ademir, nosso parceiraço, né? O Dr. Ademir leva uma mala dentro da viatura que tem todo tipo de equipamento lá para salvamento veicular. Tem o Álvaro também e outras pessoas, mas o número ainda é muito pouco ainda da procura do curso, né? Sim. O Anderson, só complementando, uma coisa interessante assim, que eu costumo fazer quando eu adentro a cabine ou qualquer local
vamos dizer ali, a célula de sobrevivência que a vítima está, é até mesmo poder passar um feedback para a equipe que está do lado de fora, para poder falar, a gente tem essa deformidade, tem que trabalhar assim, a vítima está estável, está instável, e o tempo todo reavaliando e iniciando o primeiro suporte de vida ali. Quando vocês falaram, puxamos o assunto, né, e eu disse, ainda tem até hoje, um conceito que a equipe médica fique do lado de fora, vamos chamar assim, da zona, fique na zona morna ali, tanto o médico quanto o enfermeiro. A gente não pode também esquecer, e eu vou me usar como exemplo. No passado, a gente não tinha essa formação que nós temos hoje sobre esse assunto. E eu achava que eu estava fazendo o que era para ser feito. E por vezes o próprio corpo de bombeiro chegava e falava, por favor, aguarde ali. E aí que eu fui entender e é onde eu quero chegar aqui. Por vezes a equipe médica de enfermagem não dá para acessar porque não tem EPI. Sim. Mínimo, não tem capacete. Sim. O camarada tá de tênis Mizuno, tá com o macacão amarrado pra cintura, macacão aberto, bota aberta, não tá de óculos, só tem luva de procedimento, ou seja, se você permite que ele entre naquele cenário, ele vai se machucar. Sim, vai ser mais uma vítima. Vai ser mais uma, e a gente sabe ali que se tiver a equipe do Corpo de Bombeiros, ela vai acabar sendo responsabilizada por aquilo. Exatamente, então é totalmente compreensível que eles não deixam. No entanto, eu ainda vejo em alguns cenários, eu ouço também algumas conversas, que mesmo com a equipe com todo EPI, com treinamento, que não é só ter EPI também, eu preciso saber qual é o momento que eu entro, eu tenho que saber a diferença de uma estabilização primária para uma estabilização secundária, eu preciso saber trabalhar dentro nesse formato que a gente mencionou aqui, no método Saver, por exemplo, qual é a minha missão, quais são as minhas atribuições. Então, se você não tem esses dois elementos, é melhor, é mais seguro para o paciente, para todo mundo da equipe e para o próprio profissional que ele não acesse, né? E puxando para a linha dos integrantes, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu gosto de ressaltar. A WRO, né, a Organização Mundial de Resgate, ou World Rescue Organization, ela coloca como boa prática três áreas, né? Comando, e pode dar o nome que quiser, comandante, comando, líder, chefe de equipe, equipe técnica, né, os operadores ali de ferramentas e equipamentos, e a equipe médica no sentido de medicina, pode ser socorrista, paramédico, pode ser enfermeiros, enfim, dentro dessas três áreas, se você possui 6, 5, 4 ou 10, você tem que respeitar essas três áreas. Sim. É lógico que quando a gente tem 2, 3, que Jailson, quantas ocorrências eu, Jailson, atendi até chegar ao suporte básico de vida, é óbvio que também não é o ideal, que se acumula função. Sim, sim. Além de você operar por mais tempo um equipamento pesado, você acumula função. Então, a sua atenção, que, eu estou no comando, a minha missão aqui é garantir a segurança e a progressão dos planos. Estou resumindo. Agora, além disso, eu também sou a PH2. E além disso, eu também sou logística. Cara, é humanamente impossível, eu vou errar. Exatamente, se acumula várias funções, né? E quando a gente além disso, eu tenho que estar preocupado com a sinalização também. Pois é. E aí, dentro dessa divisão de preocupações, a gente baixa a guarda em algum ponto de segurança, que é o fator primordial. Baixou segurança, seja na área do comando, na área técnica ou na área PH, alguém pode se machucar ali, né? Sim. Bom, um outro desafio que a gente percebe bastante para as equipes de saúde ou equipes de concessionária de rodovia, a questão dos equipamentos. Nós estamos um pouco ainda distante, tem uma distância grande do que não vou nem chamar de ideal, tá? Eu vou chamar de mínimo para o que nós temos. Então, dizer que uma escora de tração, seja lá a marca qual for, não estar presente minimamente, e aí a gente tem que improvisar com a nossa super habilidade, e às vezes a minha super habilidade de improviso está relacionada às minhas 10 horas de treinamento. Eu acho assim, a maioria das concessionárias hoje, e das empresas que fazem os serviços terceirizados de concessionárias em rodovia, a gente ainda atua com ferramentas, ainda que não deveriam ser as ferramentas corretas para que a gente atuasse, né? Então, exemplo, a própria ferramenta combinada, né?
A maioria das rodovias tem uma ferramenta combinada, e essa ferramenta combinada é a ferramenta que o cara vai lá e tira o cara que está encarcerado, que na maioria das vezes é um pesado, né, um veículo com um porte maior ali, e vem dando certo durante anos, né? Só que... Dando certo pra quem, né? Então, assim, a tecnologia mudou, a gente tem ferramentas hoje com um porte maior, com mais força, com mais carga, e com mais rapidez ali para que você consiga estar manuseando ferramentas leves também. Mas por anos a gente trabalhou com ferramenta combinada, a gente trabalha ainda, a gente trabalha com barra, né, fazendo a escora, né, fazendo aquele gatinho da cinta catraca, colocando na barra, e a gente faz uma estabilização secundária ali. Então tem muita gente que ainda trabalha dessa forma ainda, né, infelizmente. E isso é muito próximo de dar errado. E eu não tô culpando ninguém, não, porque que usam mais a combinada. Eu entendo que o maior responsável, não o culpado, o maior responsável de ter um cenário desse, um dos maiores responsáveis, é a própria legislação sobre o assunto. Além disso, os órgãos de classe. Sim. Então, quando a portaria foi criada, por exemplo, eu penso, na minha humilde opinião, que tanto o CFM quanto o COFEN deveriam ter se posicionado melhor sobre a atuação do médico e do enfermeiro nas ambulâncias. Além disso, o que é chamado hoje na portaria de mínimo material para salvamento tinha que estar descrito o que é o mínimo. Porque daí você coloca mínimo e deixa subjetivo, a combinada serve. Você vai comprar um mínimo. O mínimo, e esse mínimo normalmente ele tá relacionado ao quê? Questão financeira, investimento. Sim. Então, uma combinada, se a gente for olhar para o princípio dela, ela é mais por banda, abrir uma porta e tudo mais. Não é para um salvamento pesado. Mas vocês conseguem tirar. Cara, mas a gente gasta 2 horas e esse paciente está 2 horas sangrando. Isso só vai ser importante quando quem estiver sangrando for nós, um parente nosso, né? Então só para incluir o assunto dos equipamentos aí, uma coisa bacana também, né? Alguém inventou alguns anos atrás que o conjunto de aproximação que é feito para incêndio, ela é feito para salvamento veicular também. E eu vejo que, na verdade, o que eu vejo, KM? Desculpa te interromper, eu vejo que não tinha nada que desse proteção máxima, então exagera para mais. Então vamos usar o EPI de incêndio. Que oferece uma proteção mecânica, térmica e biológica. Então, assim, é uma Ferrari para andar no bairro cheio de buraco. Mas com a evolução, a gente teve acesso aos macacões específicos para salvamento veicular, que tem proteção térmica limitada, tem proteção biológica e tem proteção mecânica, né? Só que existe. Só que ainda não chegou. Os custos também, né? Mas mesmo assim. Uma coisa interessante só para eu complementar, assim, quando a gente troca experiência com profissionais de fora, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, eles são literalmente fãs nossos, porque a gente faz mágica dentro dos recursos que a gente tem. Sim, então, exatamente. Quando você começa a conversar com alguém, fala, meu Deus, como é que vocês conseguem? E isso é uma cultura, porque a gente, vamos dizer assim, paga a missão, a gente vai concluir. De algum jeito, entendeu? Até bacana isso que o doutor falou. Na época da pandemia, a gente começou a conhecer, né, com as lives, a gente começou a conhecer muitos profissionais paramédicos brasileiros que atuam, né, nos Estados Unidos e em outros países também, né. Quero mandar até um abraço aí pro Eduardo Caginin, que a esposa dele tá aqui, Elizabeth. Foi um dos primeiros paramédicos aí dos Estados Unidos, e ele fala muito isso, né, que a gente faz mágica aqui. Os caras falam, com o que vocês têm, com as ferramentas que vocês têm, com o serviço que vocês têm, vocês fazem mágica. E o número de ocorrências que a gente atende. E o número atende. de ocorrências, né? Engraçado, quando eu tive a oportunidade de visitar o Corpo de Bombeiros de Londres, conversando, eles estavam treinando, eu cheguei, eles estavam realizando um treinamento de veicular. Eu cheguei, me apresentei, a gente começou a conversar e tal, trocar experiência, e falou, não, aqui é o nosso treinamento, porque a gente tem mais de 6 meses que não pega um resgate veicular. 6 meses? Entendeu? Então eles ficam treinando. Por quê? Por questão de segurança na cidade, o fluxo é muito controlado, a velocidade é respeitada. Então quem mora no interior, que é aí autoestrada, aí que eles acabam pegando mais resgate, mas todos os equipamentos de primeira. Né? O número é muito inferior, vai para a Suécia. E o cara vai ter que ficar treinando mesmo, porque ocorrência é número menor. E
E um outro desafio que a gente ainda sofre, mas a sensação, né? A sensação que eu tenho é que parece estar diminuindo, mas a sensação que é a questão da integração entre as agências. Então, eu tenho a sensação que cada vez mais está existindo uma integração, mas está longe de ser o mundo ideal. Mas que o serviço, eles estão se integrando cada vez mais, e talvez seja até porque há essa percepção que a maioria dos serviços já estão começando a trabalhar dentro, com as suas preferências, mas o princípio é o mesmo. Vocês concordam ou não? Bom, Em partes. Em partes. Não, mas vamos lá. Eu acho que a questão da integração é algo realmente bem bacana, interessante da gente pontuar, da gente falar. Eu participei, né, da integração entre alguns GBs aqui no estado de São Paulo, deu muito certo. A gente tem um tenente muito bacana aí no 5º GB, que é o tenente Felipe Flora. Um abraço aí pro Flora. E a gente pegou muita ocorrência juntos, mas muita ocorrência juntos mesmo de veicular numa rodovia X aqui do estado de São Paulo. E o número de ocorrências que a gente atendeu fez com que a gente conseguisse integrar os serviços, né? Não só as ocorrências, como treinamentos que a gente acabou executando dentro do próprio GBs, dentro dos próprios PBs. E ficou bem bacana, porque as prontidões, elas acabavam caindo nos mesmos dias de plantões, então a gente pegava ocorrência, todo mundo já se conhecia já, né? Até teve um fato interessante de uma ocorrência que a gente teve, que essa ocorrência durou por volta mais ou menos de 5 horas, aí o Romano estava junto comigo também, e a gente teve que cortar uma árvore para fazer uma estabilização, eu lembro. Né? Foi assim, muito bacana. O Flora estava junto com a Capitã Maria Castro, estava nessa ocorrência também, e todo mundo se conhecia, então foi uma ocorrência bem bacana, porque a gente trocou ferramentas, cansou, aí quem estava operando foi descansar, deu a ferramenta para quem estava mais... né? Teve um rodízio, então isso foi bem bacana. Então, quando a gente consegue se direcionar até eles e eles se direcionar até a gente consegue, de certa forma, integrar o serviço, principalmente que quando as prontidões elas estão trabalhando, você acaba conhecendo a cara de cada um, então você acaba pegando ocorrência sempre com as mesmas pessoas, então isso acaba ajudando bastante o serviço. Sem dúvida, o princípio da integração é a confiança. Então, as entidades têm que confiar uma na outra. A gente confia no Corpo de Bombeiros porque eles sabem que eles são extremamente capacitados, treinam e fazem por merecer. Então, até mesmo o próprio Corpo de Bombeiros tem que confiar que o profissional que está ali na rodovia, que está na concessionária, ele é capacitado também e ele sabe manusear e sabe se comportar dentro da ocorrência. Uma coisa que geralmente quando eu chego no local onde já tem outras instituições trabalhando, é saber e entender qual é a sua posição dentro daquela ocorrência. Já tem um suporte avançado, eu sou o primeiro. Quem que é o comandante da operação? Vou me identificar, oferecer meus recursos, o que eu tenho, o que você precisa, e entender como está a logística daquela ocorrência, para eles poderem confiar e saber o que vai poder ser executado. Exatamente. E eu acho que tem um outro fator bem importante também que a gente não pode esquecer, né, que essa integração, ela já vem, né, andando, ocorrendo há algum tempo, né, há mais ou menos 10 anos atrás a gente tinha muito problema comunicação, né, e a gente teve uma pessoa que vem nos ajudando bastante quanto a essa questão da integração, que não tem como a gente não citar e não falar, que é o nosso saudoso Coronel Rodrigues, né? Então, é uma pessoa que sempre vem nos ajudando bastante e vem integrando todos os serviços, né? SAMU, rodovias e Corpo de Bombeiros, e quem ganha com isso é a vítima, né? Até mesmo para não sobrecarregar o serviço também. Né? Exatamente. Quantas vezes o Coronel Rodrigues prestou apoio até com GL na rodovia, né, que essas épocas de chuva que roda, todo mundo capota, e às vezes o número do GL que está ali na rodovia acaba sendo insuficiente para tirar todos aqueles carros de lá, e às vezes o coronel foi lá e falou, não, tem um GL lá do Corpo de Bombeiros, eu levo lá, ou qualquer outro recurso que eu tenho para dar uma força para vocês, eu tiro esse veículo que está capotado, que está em saída de pista, coloco no acostamento. Por várias vezes ele fez isso. Ele trabalhou muito forte essa questão da integração, né, de aceitar o paisano. O paisano. Ele trabalhou, de fato, essas integrações, muito evento dentro da ESB, né, na parte veicular. Vou me especificar na parte veicular, é isso aí, não tem como a gente mencionar. Um outro profissional que a gente não pode deixar de mencionar também,
no trabalho de integração, 15º Sorocaba, 18º, Juliano fez, há muitos anos, ele vem fazendo um trabalho há muitos anos mesmo. Eu lembro da quantidade de simulações, de simulados, de treinamento em conjunto, tanto lá quanto cá, ao ponto de acontecer o que você falou, a gente já se conhecia pelo nome, né? Então, a pessoa tem nome, ela já dá... É diferente quando você fala com alguém que você já conhece. Sim. E uma coisa que eu deixo aí para todo mundo de casa, que é importante você ter respeito à educação. Então, independente do local onde você está, por mais que seja básico, mas a gente tem que salientar. Então, com respeito à educação, você pode abordar qualquer profissional. É isso aí. Uma condição também que eu vejo que precisa evoluir bastante esse contexto do profissional da saúde estar mais presente no salvamento veicular são as lesões catastróficas, né? Basicamente sangrantes e tudo que possa ocasionar na parte de via aérea. Acho que essas duas áreas elas são muito difíceis para o salvamento veicular. Por mais que hoje nós estamos muito mais, vamos chamar assim, mais presente o dispositivo torniquete nas ambulâncias, mas ainda tem um monte de serviço que não Sim, a maioria. O que eu quero salientar aqui é a dificuldade da aplicação do dispositivo ou da técnica que você quer manejar aquele sangramento. Porque às vezes você está num habitáculo tão colapsado que primeiro você vai ter que ganhar espaço para depois você chegar naquele sangramento. Às vezes você até vê o sangramento, mas você não alcança, você não chega. Por essa questão física mesmo, né? Esse colapso. E isso também para via aérea. Às vezes está numa posição desgramada ali, né? Sim. Então tá todo torto. Não, mas é só colocar uma máscara laríngea, tá? Primeiro a gente tem que discutir como a gente entra. Então, e às vezes essa percepção ela ainda não tá tão nítida nas equipes de suporte básico, sabe? E aí, não precisa de apoio do suporte avançado, não. Aí quando chega lá, a face do paciente, múltiplas fraturas. Fala, cara, e agora? Pede apoio agora. Aí tá 50 km de distância. Então, esse é um outro ponto que eu sinto ainda, que tá gatinhando, né? A gente poderia estar um pouco mais agressivo nesse sentido. Nessas condições, se a gente precisa de um suporte um aeromédico, que já tenha possibilidade de hemoderivados, enfim. Sim. Sem dúvida é fundamental essa abordagem inicial à vítima dentro do habitáculo ali, até mesmo porque problema encontrado é problema tratado. Desde quando eu tenho condições de segurança para começar a administrar ou começar a executar qualquer tipo de intervenção médica, eu preciso realizar. Então, se eu estou com uma vítima ali instável, que eu tenho a necessidade de eu conseguir um acesso, a vítima está muito chocada, eu não consigo, será que eu tenho condições de entrar com intraósseo, alguma coisa? Eu posso começar a correr volume? Posso entrar com hemo concentrado? O O2 já está sendo administrado? Está protegendo via aérea? O que eu preciso fazer para essa vítima melhorar? Será que ela está evoluindo para uma pneumotórax hipertensiva, alguma coisa? Eu preciso tratar, eu preciso descomprimir esse tórax. São medidas que, dependendo da situação, de como a vítima está dentro do veículo ali, eu preciso tomar essas ações para não piorar a situação clínica da vítima. Então, quanto antes eu conseguir identificar as lesões, conseguir tratar, melhor ainda. O que geralmente ocorre quando a gente tem uma vítima ali que está com membros inferiores retidos, a gente não consegue identificar se tem fratura ou tem sangramento. Só que a gente tem que estar um passo à frente. E isso é importante, essa comunicação com a PH, com a técnica, para entender o processo. Eu vou começar a expandir o painel agora, eu vou ter essa liberação, meu torniquete está na mão, meu compressivo, está tudo ali de fácil acesso, coisa que quando eu visualizar que tiver calçado, estabilizado, eu já vou poder aplicar, eu vou deixar sangrando, o cara vai ter que correr até na ambulância, pegar e começar. Então eu tenho que dar um passo, por isso que é a importância do profissional da saúde entender o processo do resgate veicular e saber em que fase que está e o que eu preciso fazer. Aí tem algumas frases aí até impactantes, né? Todas as ações concentradas nas vítimas, não importa por onde, nem que se for pelo escapamento, tem que entrar. Então, o que o doutor falou realmente são algumas coisas muito importantes, né? A partir do momento que a gente faz a criação de espaço ali, se eu tenho uma lesão traumática, eu não vou esperar fazer a extração dessa vítima para tratar essa lesão traumática, né? Eu já posso fazer a tratativa dentro do próprio habitáculo do veículo.
Já posso imobilizar o membro superior, se eu tenho uma fratura, alguma coisa. Exatamente, o Rafão, todo mundo, o Rafão é gigantesco, né? O Rafão, ele entra onde tiver que entrar, não tem tempo ruim, e ele já faz a tratativa ali mesmo. Então isso é muito importante. No sangramento, esse sangramento catastrófico, um outro que é muito difícil nesse cenário prático, né? Que às vezes eu sinto a ausência desse tipo de colocação, que é um ponto muito importante. Fraturas pélvicas. Sim. Fraturas, cara, fazer o mínimo de estabilização ainda no habitáculo, o cara todo retorcido, é um baita de um desafio. Seguido, nesse contexto aqui, a questão de espaço interno propriamente dito. Então, ainda existe mas é necessidade mesmo, eu ia falar uma resistência da equipe da PH poder criar espaços internos, manuseando equipamento, mas eu entendo também que uma boa parte desses profissionais não tem capacitação, e aí você vai entregar um dispositivo, um cilindro extensor na mão de alguém que não teve treinamento, ele vai machucar alguém. Então, essa é mais uma barreira aí que precisa, com formação dos profissionais da área da saúde, ser quebrado. Anderson, só complementando aí, desculpa. Uma coisa que eu inicio também, que eu acho importante, não sei se a maioria dos profissionais vão concordar comigo, iniciar a medicação já no local. Então, se eu tô com uma vítima grave que tá com dor, que tá muito agitada, que tá complicando tá dificultando o acesso até ela, devido à agitação, devido à dor, eu já administro um analgésico. Eu sou fã da ketamina, né? Então ketamina. Sou meio suspeito pra falar. Mas já é uma coisa que vai ajudar até mesmo pra você oferecer segurança a ela, porque às vezes ela tá muito agitada e acaba colocando em risco na hora que você tá realizando os procedimentos. Né? Eu lembro que os primeiros treinamentos que eu fiz você citou o Juliano, então citando mais uma vez, os primeiros treinamentos que eu fiz com o Juliano, ele enfatizou isso 100%, que lesão tem que ser tratada, se possível, dentro do próprio habitáculo do veículo. Né? Então, fraturas de pelve, lesões insanguinantes, e aí eu vim de um serviço qual a gente não executava muito, a gente ficava mais aguardando essa retirada para fazer essa tratativa, então demorou um pouquinho para se conectar e tentar entender que realmente alguém teria que criar espaço. Eu, como enfermeiro, como a PH, eu teria que entrar e tratar essa lesão, funcionar, administrar alguma medicação, como o doutor acabou de informar agora. É importante também que essas ações, suporte básico, né? Eu não preciso do suporte avançado para dar o atendimento inicial, né? Então, eu consigo ali atender o paciente nesse primeiro momento emergencial dele, tranquilamente com o suporte básico de vida, né? E também é uma outra evolução do APH. Antigamente a gente era muito mais invasivo, né? Quase todo trauma de tórax era um dreno de tórax, né? Era flebo, enfim, eu lembro. E hoje está cada vez menos. A gente faz uma tórax, síntese e tudo mais. Bom, Caíme, pra gente finalizar nossa missão aqui, você quer deixar um salve aí pra galera ou não? Bom, acho que a mensagem é para que todos possam viver, né? Nosso propósito. Nosso propósito, e a gente teve um ano bem difícil, 2 anos bem difíceis aí, que foram os anos da pandemia, né? Então, praticamente parou tudo. Acho que estava todo mundo atrás aí tentando buscar informações, tentando buscar cursos e tudo mais, e agora a gente tem muita coisa que está disponível, né? A partir do próximo semestre aí vão ter vários eventos, então todo mundo de olho aí nas redes sociais, cursos de salvamento veicular, simpósios, vai ter bastante de coisa bacana aí, tá bom? E agradeço pela oportunidade aí, é um prazer aí estar sempre com o Anderson, o Álvaro também, e sempre é um prazer falar aí sobre salvamento veicular, que é aquilo que a gente faz aí praticamente todos os dias. Legal. Doutor, deixa uma palavra aí pra galera. Primeiramente, obrigado, Anderson, pelo convite, Caíme aí, mais uma vez, agora não só nos plantões, tem que aguentar no plantão aqui. Pra galera de casa que tá nos assistindo e que tá ouvindo também, fica a mensagem de você, toda vez, quando for dormir, quando acordar, você ficar refletindo e pensar no que você fez de positivo, o que você fez para somar e o que você fez que vala a pena na sua vida.
E se você não fez ainda, o que você vai poder fazer quando você sair aí correr atrás? Então, faça valer cada segundo, cada momento, que a vida é uma só e tem muita gente que a gente pode poder ajudar e muita coisa ainda para se viver legal e bacana. Bacana. Quero agradecer a presença, senhores, aqui. Foi uma discussão... Cara, dá pra gente conversar mais um tanto de episódios aí, para cada ponto que a gente colocou. Então eu vou fazer aqui um convite para você que está assistindo, comenta aí, tanto no YouTube, no Spotify, acompanha a gente lá no Rescode BR, Instagram, Facebook, enfim. Coloque ideia pra gente trazer aqui discussão, dependendo, vamos marcar para você estar aqui com a gente, discutir também, porque esse recurso, ele é muito rico pra gente produzir conteúdo, tanto para a comunidade de APH e salvamento, quanto para a própria sociedade, né? Então, que é uma comunidade carente, né? Carente de informações. Então, muito obrigado pela presença e eu aguardo vocês no próximo episódio do QRX na Rede. Obrigado. Show.